O que o caos de um festival de música pode ensinar pra gente sobre a epidemia de burnout nas lideranças femininas? Certo, vamos desempacotar isso aí. O nosso desafio aqui é entender como Lollapalooza serve de metáfora para a recuperação de algo que, tipo, a gente está perdendo todos os dias. Que é a capacidade de estar presente. Exato. A simples capacidade de existir no agora. Mas acho que o que a gente precisa estabelecer desde o início, para quem está ouvindo a gente, é que não estamos falando sobre gostar ou não de música indie, ou pop, ou ir para show. Não é um guia de entretenimento. De jeito nenhum. O festival entra aqui como um símbolo, um estado de espírito que, olha, se tornou o artigo de luxo mais raro de todos no mundo corporativo moderno. Verdade. É a permissão para existir no momento presente, sem culpa. O texto do Rodolfo define o festival com 3 pilares: presença, prazer e pertencimento. Nossa, presença, prazer e pertencimento. Forte isso. Muito forte. E são 3 coisas que mulheres com agendas impossíveis raramente se permitem vivenciar sem ficar olhando para o relógio de 5 em 5 minutos. Geralmente, quando a gente pensa em exaustão, vem logo aquela imagem super dramática na cabeça, né? Total, tipo um colapso, uma crise de choro ou alguém batendo na mesa de frustração. Exato, algo bem barulhento. Mas, olha, imaginem por um segundo 2 realidades que são completamente opostas. De um lado, a gente tem aquela energia caótica, vibrante, aquele som absurdo de um grande festival de música, tipo um Lollapalooza da vida. Nossa, sim, o baixo da caixa de som batendo direto no peito. Isso, multidões pulando, o chão tremendo mesmo, é tipo uma imersão total no agora. É uma sobrecarga sensorial absoluta, mas de um jeito eufórico, sabe? É aquele lugar onde o cérebro não tem sequer espaço para processar o e-mail de ontem ou, sei lá, a reunião de amanhã. Exatamente. E aí, do outro lado, a gente tem o extremo oposto, que é aquele silêncio pesado. Aquele silêncio quase invisível de uma sala de reunião corporativa quando todo mundo já foi embora. Nossa, dá até para imaginar a cena. Ou então aquele momento muito específico em que a casa finalmente fica em silêncio à noite, depois que você já resolveu infinitas tarefas domésticas. A geladeira zumbindo lá no fundo. Perfeito, a geladeira zumbindo. E a exaustão simplesmente toma conta do ambiente. É um silêncio que, curiosamente, grita muito alto. E é um grito bem abafado, né? Porque a nossa cultura ensinou a gente a ignorar isso com uma eficiência que chega a ser assustadora. Com certeza. A gente adora colocar as coisas em caixas super arrumadinhas, o festival é o lugar do caos e da diversão. Já a sala de reunião ou a cozinha de casa é o lugar da seriedade, do foco. Mas a realidade não é tão separadinha assim, né? Não, nem um pouco. A paisagem emocional de quem transita entre esses mundos, especialmente mulheres em posições de liderança ou fazendo a gestão familiar, é incrivelmente turbulenta, é muito complexa. E é exatamente por essas águas meio turbulentas que a gente vai navegar na nossa investigação de hoje. Adoro. A gente trouxe um conjunto bem denso de anotações, pesquisas e ensaios focados no bem-estar feminino. Isso inclui o trabalho conceitual do especialista Rodolfo Dias. Que tem textos excelentes publicados, inclusive. Sim, no portal Saúde Emocional Feminina, em Minas Gerais. E a ideia é tentar responder uma pergunta que parece meio absurda à primeira vista. Que é a relação do festival, né? Isso. O que o caos de um festival de música pode ensinar pra gente sobre a epidemia de burnout nas lideranças femininas? Certo, vamos desempacotar isso aí. O nosso desafio aqui é entender como Lollapalooza serve de metáfora para a recuperação de algo que, tipo, a gente está perdendo todos os dias. Que é a capacidade de estar presente. Exato. A simples capacidade de existir no agora. Mas acho que o que a gente precisa estabelecer desde o início, para quem está ouvindo a gente, é que não estamos falando sobre gostar ou não de música indie, ou pop, ou ir para show. Não é um guia de entretenimento. De jeito nenhum. O festival entra aqui como um símbolo. Um estado de espírito que, olha, se tornou o artigo de luxo mais raro de todos no mundo corporativo moderno. Verdade. É a permissão para existir no momento presente, sem culpa. O texto do Rodolfo define o festival com 3 pilares: presença, prazer e pertencimento. Nossa, presença, prazer e pertencimento. Forte isso. Muito forte.
E são 3 coisas que mulheres com agendas impossíveis raramente se permitem vivenciar sem ficar olhando para o relógio de 5 em 5 minutos. Sabe que tem uma cena descrita nas nossas fontes que me pegou muito, me fez pensar bastante. Qual cena? Pensa em milhares de pessoas cantando, dançando, super desconectadas das obrigações do mundo lá fora. Mas bem ali, no meio dessa multidão gigantesca, tem uma mulher no celular. Ah, clássico, a gente vê direto. Sim, ela tá lá fisicamente, o som estorrando, mas a mente dela tá lá resolvendo uma pendência de logística da equipe de vendas, ou então conferindo se os filhos já jantaram. Ela tá ajustando aquela planilha mental que não zera nunca. Nunca zera. É o que as pesquisas chamam de estado de hipervigilância. O que é fascinante aqui é como essa hipervigilância atua diretamente no corpo físico, Como assim? porque é uma exaustão silenciosa. Sabe, não é o tipo de cansaço que altera o seu colesterol ou que aparece numa ressonância magnética. Não é um braço quebrado. Exato, não é. Não dá o direito de chegar no RH da empresa, bater na porta e pedir um atestado médico de 15 dias para descansar. Porque a fachada continua intacta, né? Impecável. As metas lá da empresa continuam sendo batidas, as reuniões são conduzidas com um sorriso no rosto, a dinâmica da casa funciona como um relógio suíço. E eu sinto que isso, ironicamente, só piora o problema. Porque ninguém ao redor percebe que a estrutura toda está rachando por dentro. Ninguém vê a fundação cedendo. É como pensar, imagina um smartphone de última geração. A tela está perfeita, sem nenhum arranhão, o brilho está lá no máximo, a interface é rápida, fluida. Parece que tá tudo ótimo com o aparelho. Só que lá em segundo plano, escondido, existem 50 aplicativos pesadíssimos rodando ao mesmo tempo sem parar. E consumindo tudo. Tudo. Tem um aplicativo da gestão da equipe, tem o da logística familiar, tem o do planejamento financeiro e tem aquele aplicativo super pesado de parecer inabalável para não perder a autoridade. Nossa, esse deve ser o que mais gasta bateria. Com certeza. A tela continua sorrindo e brilhando, mas a bateria está sendo drenada numa velocidade alarmante e o aparelho começa a superaquecer. Cara, essa analogia do smartphone operando no limite é muito cirúrgica. E olha, se a gente for buscar a base científica disso, o material que a gente levantou traz coisas muito sólidas. Tipo os dados daquela revista de Harvard, né? Isso, a Harvard Business Review. Eles têm estudos sobre o que chamam de trabalho emocional em executivas, e isso ilustra perfeitamente esses aplicativos abertos em segundo plano. Trabalho emocional. Como eles definem isso? É que o trabalho não é apenas fazer a planilha financeira. O trabalho emocional é tipo ler a sala durante uma reunião super tensa. Sentir o clima do lugar. Sim, é gerenciar o ego de um colega de trabalho para evitar um conflito desnecessário. É ter que sorrir para manter a equipe calma no meio de uma crise de relações públicas. Nossa. É calcular o tom exato de um e-mail. Sabe aquele e-mail que você reescreve 5 vezes para não soar agressiva demais, mas também não parecer passiva demais? Sei bem. Só de ouvir essa lista já dá um cansaço absurdo. É um malabarismo invisível que não acaba nunca. Exatamente, é invisível. E os dados da American Psychological Association, a APA que a gente também cruzou nas nossas fontes de hoje, eles mostram que esse esforço cognitivo tem uma prevalência devastadora. Devastador em que sentido? Saúde mental? Física e mental. O cérebro gasta tanta, mas tanta energia glicêmica tentando manter esses 50 aplicativos rodando sem travar o sistema, que a capacidade executiva para tomar decisões reais começa a falhar. Começa a dar pane no sistema. Dá pane total. É o caminho pavimentado em linha reta para o burnout. O que me leva a uma dúvida muito prática. Se a gente for seguir a nossa lógica tecnológica aqui, Manda. se a bateria do smartphone está drenando num nível crítico, apitando lá vermelho, a solução mais racional do mundo seria simplesmente fechar os aplicativos, colocar o aparelho na tomada e deixar ele lá, quieto, recarregando. Seria o lógico. Porque isso simplesmente não acontece na vida real. Porque não é só uma questão de decidir, vou fechar os aplicativos e ir dormir. Porque, acompanhando a sua metáfora tecnológica, o sistema operacional foi infectado por um vírus muito, muito antigo. Um vírus. E esse vírus se chama culpa. Uau, a culpa. A gente está lidando com um mecanismo plantado num nível estrutural muito profundo da nossa sociedade. A culpa tem raízes lá na criação,
na cultura e numa expectativa social sufocante sobre o que significa ser a famosa mulher forte. Ah, o mito da guerreira, né? Que dá conta de tudo. Isso, a mulher forte não descansa, ela resolve, a mulher forte dá conta da equipe inteira e ainda tem tempo de ir para academia fazer crossfit. É a armadilha da eficiência. A pessoa entrega tanto que a recompensa pelo bom trabalho é mais trabalho. Quanto mais se entrega, mais se espera. A competência vira um castigo diário. Vira. E o resultado matemático disso é que o bem-estar pessoal é sempre, invariavelmente, empurrado para o fim da fila. Fica para as sobras do dia. É. O momento de respirar vem só depois de agradar o chefe, depois de alinhar os problemas da equipe, depois de garantir que a geladeira de casa está abastecida e a casa em ordem. Até o momento em que não sobra absolutamente nada no tanque. Cuidado para o oxigênio deixou de ser visto como sobrevivência e passou a ser tratado como um ato de puro egoísmo. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Como foi que a nossa cultura conseguiu pegar um cuidado básico de sobrevivência da biologia humana, tipo dormir ou respirar fundo, e transformar isso num luxo que gera um sentimento paralisante de culpa? Olha, se a gente conectar isso ao quadro geral, as respostas macroeconômicas e estruturais começam a saltar aos olhos. Não é só individual. Tem aquela pesquisa da McKinsey, certo? Isso. Nossos materiais incluem o relatório Women in the Workplace 2023, da McKinsey, e também um policy brief super detalhado de 2022 da Organização Mundial da Saúde. Focada em saúde mental no trabalho, né? Exatamente. E esses documentos escancaram uma realidade muito desconfortável. O mercado de trabalho moderno, o formato corporativo, ele foi desenhado décadas atrás com uma premissa absoluta. Qual premissa? De que haveria alguém nos bastidores cuidando de todo o trabalho invisível de graça. Ah, claro. O executivo dos anos 60, ele tinha uma esposa em casa cuidando de toda a logística da vida dele. Exato. Ele não se preocupava com a feira ou se a criança estava com febre. O problema é que, hoje, quando as mulheres assumem essas funções executivas e de liderança, a sociedade ainda exige que elas continuem carregando o peso desproporcional daquele trabalho invisível nos bastidores. Como se elas tivessem que ser o executivo e a esposa dos anos 60 ao mesmo tempo. A conta matemática das horas do dia simplesmente não fecha. Não fecha. E é bem nesse cenário que a gente precisa fazer uma distinção médica e psicológica vital entre duas coisas: o estresse comum e a sobrecarga emocional crônica. Eu achei essa parte da nossa investigação muito reveladora. Porque a gente usa a palavra estresse para literalmente tudo hoje em dia, né? Banalizamos total, Terno. Tô estressada porque o trânsito parou. Qualquer coisinha é estresse. Mas olha só, o estresse comum tem um ciclo biológico natural. Ele é pontual e, mais importante, ele é reversível. Reversível. Como isso funciona no corpo? Existe uma ameaça muito clara, tipo um prazo super apertado para sexta-feira, ou uma apresentação gigante para toda a diretoria. Um perigo iminente. Aí o seu cérebro aciona a amígdala. O pico de cortisol e adrenalina vai lá em cima. Seu foco fica absoluto naquilo, mas, quando a apresentação acaba, a ameaça simplesmente some. Passou o perigo. Passou. O sistema nervoso parasimpático entra em ação para acalmar tudo. A pessoa dorme umas 12 horas no fim de semana e o corpo reseta. O ciclo inteiro se completa. É tipo um sprint, então. Uma corrida de 100 metros rasos. O coração vai a 180 batimentos, você corre muito rápido, mas meia hora depois que cruzou a linha de chegada, já voltou ao normal. Perfeito. Já a sobrecarga emocional crônica atua por um mecanismo totalmente diferente. Totalmente. Como se fosse uma maratona que nunca acaba. Pior, porque na maratona você ainda sabe para onde está correndo. Na sobrecarga crônica não existe um leão para fugir, não existe um gatilho único ou aquela semana difícil que vai passar. São os tais 50 aplicativos. É o acúmulo invisível de meses e anos rodando aqueles aplicativos em segundo plano. O seu corpo simplesmente não desliga o estado de alerta. O nível basal de cortisol se altera de forma permanente. Caramba! E o que as instituições de saúde dizem sobre isso?
O grande alerta da OMS e dos psicólogos é que essa sobrecarga crônica não se resolve apenas com descanso físico. Não adianta só dormir. Não adianta. Não adianta passar o sábado e domingo jogada no sofá maratonando séries. O sistema não reseta, porque a mente continua hipervigilante, já antecipando os problemas da segunda-feira de manhã. Certo. E olha, é aqui que a gente entra num terreno bem polêmico. Vixe, vamos lá. Porque se um simples fim de semana livre não resolve a sobrecarga, se maratonar série não cura, o que o mundo corporativo tenta vender desesperadamente como cura para isso? Ah, a indústria multibilionária do autocuidado superficial. As tendências infinitas das redes sociais. Mas espera aí, deixa eu colocar isso à prova e fazer o papel do advogado do diabo aqui. Pode mandar. Metade do Vale do Silício, CEOs famosérrimos, uns gurus de produtividade por aí, eles juram de pés juntos que acordar às 5 da manhã é a solução. O famoso Clube das 5. Isso. Acordar às 5, tomar um copo de água com limão em jejum, entrar numa banheira de gelo e meditar por 5 minutos cronometrados no relógio. Eles dizem que isso é o segredo absoluto para blindar a mente contra o burnout. Prometem milagres, né? Tem instantes inteiras de livrarias dedicadas só a essas rotinas matinais. Como é que a gente pode olhar para essa montanha de conselhos milionários e simplesmente dizer que isso não funciona? A questão não é que tomar água com limão ou meditar sejam práticas ruins, tá? Elas têm sim o seu valor fisiológico, ajuda na hidratação, ajuda na respiração. Ninguém está falando que faz mal. De jeito nenhum. O erro brutal que as pesquisas apontam é tratar isso como o pilar estrutural da saúde mental corporativa. Colocar o peso da cura numa água com limão. É que essas práticas, quando são aplicadas de forma isolada numa mente que está em estado de hipervigilância profunda, elas têm um prazo de validade curtíssimo. Duram, sei lá, uma semana. A pessoa desiste logo. Porque sem um trabalho emocional profundo para reestruturar como a pessoa reage às demandas do mundo, essa rotina das 5 da manhã perde completamente o sentido. E, pior do que perder o sentido, eu acho que acaba virando só mais um aplicativo pesado rodando lá no tal do segundo plano. Vira mais uma obrigação para sentir culpa. Exato. A pessoa sente culpa se não conseguiu acordar às 5 para meditar na água gelada. Pensando no mecanismo disso, tentar curar a sobrecarga crônica e a hipervigilância só com uma meditação de 5 minutos é tipo como tentar esfriar o motor de um carro superaquecido jogando um copo de água gelada no capô. Nossa, genial isso. A lataria por fora fica molhadinha, parece estar tudo bem, a intenção é ótima, mas o motor lá dentro continua derretendo em alta rotação. A água que está no capô não chega nas engrenagens do carro. Essa imagem do carro superaquecendo explica exatamente, mas exatamente o porquê de tantas líderes desistirem dessas rotinas e acharem que o problema são elas. Elas acham que estão falhando no autocuidado. Sim, porque a água não atinge o motor. E é justamente para acessar esse motor que abordagens sistêmicas, como o método Raízes Emocionais Feminina, que está nas nossas fontes, se propõem a ir muito além do curativo superficial. E como isso funciona na prática? Como é que a gente sai do capô do carro e vai colocar a mão lá no motor? Atuando diretamente nas causas profundas, aquelas que mantêm o pé da pessoa afundado no acelerador emocional. O foco sai dessa tentativa frustrada de apenas relaxar o corpo e vai para a reestruturação das crenças limitantes. Crenças limitantes e dos padrões de relação, né? Exato. Olha, vamos imaginar um cenário real, bem comum. Um e-mail do chefe chega na sua caixa de entrada na sexta-feira, às 7 da noite. E ele só diz assim: precisamos de uma reunião na segunda de manhã. Pânico. O estômago já gela. Para uma mente em estado crônico de hipervigilância, ela instantaneamente cria um roteiro de catástrofe nível Hollywood. O coração acelera, o fim de semana inteiro é destruído pela ansiedade. Porque a pessoa passa o sábado e o domingo tentando adivinhar qual é o problema, o que foi que ela fez de errado na semana passada. É a clássica espiral de tentar prever o futuro para se proteger de uma ameaça que, na maioria das vezes, nem existe. E como o método atua aí? O trabalho emocional profundo não vai virar para essa mulher e dizer: toma um chazinho de camomila e não pensa nisso. Isso que é impossível não pensar. É inútil. O trabalho estruturado mapeia o gatilho. Ele ensina a criar uma pequena pausa, um espaço entre o estímulo, que é o e-mail,
e a resposta emocional de pânico. Entendi. Separar as coisas. É separar o fato puro, que é só termos uma reunião segunda, da narrativa gigantesca que foi criada pelo medo, que é vou ser demitida ou humilhada na frente da equipe. E isso exige prática, né? Não é do dia para a noite. Nenhuma. Ao unir essa nova percepção a um suporte emocional contínuo, as rotas neurais do cérebro começam a mudar de verdade. A hipervigilância perde a sua força matriz. É sair do modo de reação instintiva para um modo de regulação intencional. A pessoa volta para o banco do motorista. Perfeito. E isso abre caminho para a gente detalhar algo que muda completamente o jogo, tanto lá nas diretorias das empresas quanto na mesa de jantar de casa. O framework. Isso, nossas fontes trazem um conceito que dá muito peso científico para isso. O Mental Fitness Framework, ou, em bom português, a estrutura de aptidão mental. Baseada naquele trabalho ótimo do Shirzar Chamini sobre inteligência positiva. Ele mesmo. E é aqui que a coisa fica realmente interessante para quem está ouvindo a gente. Como a gente define essa tal de aptidão mental no meio de todo esse caos corporativo? Olha, a aptidão mental é essencialmente a capacidade que você desenvolve de interceptar as respostas automáticas de sobrevivência do próprio cérebro. Explicando isso pelas regiões do cérebro como o Chamini faz. O Chamini explica que quando a gente está exausto e hipervigilante, quem está no comando da nossa mente é o cérebro reptiliano e a amígdala. A parte mais primitiva lá atrás, né? Isso, é a área do modo luta ou fuga. Nesse estado, nós somos dominados pelo que ele chama de sabotadores internos. Tem o sabotador crítico, tem o hiperrealizador, o controlador. Nesse estado mental, tudo é uma ameaça em potencial. Tudo gera uma ansiedade gigante. Trazendo de volta aquela nossa imagem. É o motor do carro, superaquecendo sem parar porque o sistema acha que está no meio de uma corrida de vida ao norte o tempo todo. Precisamente. E o que a prática diária da aptidão mental faz é oferecer ferramentas super concretas, pequenas repetições mentais para transferir o fluxo de energia dessa área de sobrevivência que está esgotando a bateria para o córtex pré-frontal. Que é a parte mais executiva do cérebro. Exato. É nessa região, no córtex pré-frontal, que operam a empatia, a inovação, a clareza de propósito e a verdadeira capacidade de tomar decisões complexas sem surtar. O Chamini chama isso de ativar a mente sábia, certo? Sim. E isso levanta uma questão super importante e muito crítica sobre como nós estruturamos a liderança moderna hoje nas empresas. Você diz o fato de que a gente praticamente elogia e promove quem opera na base do desespero? O fato de que nós normalizamos operar na zona de sobrevivência até o corpo ceder de vez. O grande erro estrutural que as corporações e a sociedade como um todo aceitam de forma bem silenciosa é esperar o limite. Esperar dar ruim, basicamente. É esperar a pessoa quebrar. Esperar um diagnóstico formal e assustador de burnout do psiquiatra ou esperar um ataque de pânico no meio de uma apresentação para a diretoria. Para só então validar que, poxa, talvez ela precise de ajuda ou de umas férias. A intervenção tem que vir antes. A intervenção emocional precisaria ser contínua e intencional. Desenvolver a aptidão mental que o Chamini fala deveria ser algo tão básico e mandatório quanto atualizar o software antivírus do computador da empresa. Sem dúvida, o que destrói completamente aquela ilusão muito perigosa de que a fadiga emocional afeta só o humor de alguém no final do dia. Tipo, ela tá meio irritada hoje. Vai muito além do mau humor. Vai. Os relatórios que a gente cruzou aqui são bem categóricos nisso. A exaustão prolongada corrói a paciência, sim, claro, mas corrói principalmente a capacidade executiva de liderar. Afeta o negócio. Afeta os números. Aumenta a impulsividade, gera decisões de negócios ruins e destrói o clima organizacional inteiro. A conta financeira e a conta humana dessa negligência são gigantescas. São. E num nível muito mais íntimo para os indivíduos, essa negligência rouba algo que nenhuma promoção ou bônus de final de ano consegue comprar de volta. O quê? A própria identidade da pessoa. Sabe, o objetivo de tratar a exaustão lá na raiz não é tentar criar uma versão perfeita, iluminada e zen que nunca mais se estressa na vida. Isso não existe. Seria uma expectativa irreal.
O objetivo, como nosso material de base tão bem defende, é alcançar uma versão inteira, descansada e viva de si mesma. É a capacidade de voltar a sentir o próprio pulso. Lindo isso. E isso nos traz de volta lá para o começo de tudo, para o Lollapalooza. A mensagem mais bela que a gente tirou de toda essa investigação hoje é que a vida merece ser vivida com intensidade real e não apenas tolerada no piloto automático de segunda a sexta. Com certeza. Nós não podemos passar os dias úteis prendendo a respiração, esperando ansiosamente pelas próximas férias, lá em novembro, ou por um festival de música isolado no final de semana, para finalmente nos darmos a permissão de existir plenamente e sem culpa. A alegria e o pertencimento não deveriam ser eventos anuais limitados por uma pulseira VIP brilhante no pulso. Definitivamente não. Viver em constante estado de espera pela sexta-feira ou pelas férias é a prova definitiva de que a hipervigilância tomou o controle do volante. O pertencimento a si mesma tem que ser a regra básica da segunda-feira da manhã, não a exceção milagrosa do sábado à noite. Nossa, é impressionante a viagem que a gente fez hoje, né? Partindo apenas da imagem de um ingresso de festival, batendo de frente com o silêncio de uma sala de reunião vazia. Foi um caminho e tanto. Para amarrar os fios da nossa análise, o que a gente fez aqui foi desconstruir o mito de que o bem-estar duradouro se alcança apenas com descansos curtinhos ou com aquelas listas exaustivas de hábitos matinais das 5 da manhã. Água com limão ajuda, mas não salva. Não salva. A gente viu como a culpa funciona como um vírus de sistema super agressivo, mantendo mulheres presas a um nível de entrega que é irreal e insustentável. E a gente também explorou a biologia e a psicologia por trás da diferença abissal entre o estresse pontual que passa e a sobrecarga emocional crônica que fica acumulando. Fora entender como as ferramentas de aptidão mental e de autorregulação atuam direto lá no motor do cérebro. Tirando as lideranças do modo de sobrevivência da amígdala e trazendo todo mundo de volta para o córtex pré-frontal, que é onde a vida inteligente realmente acontece. Exatamente. Não é sobre sobreviver ao dia chorando para chegar vivo na cama de noite. É sobre viver com presença. E o peso gigantesco das métricas, tanto da OMS quanto da McKinsey, provam que isso não é uma fraqueza individual de alguém que, não aguentou a pressão. De jeito nenhum. É um desafio estrutural imenso. É uma questão puramente sistêmica que foi brilhantemente e perversamente vestida com a roupa da culpa individual. Quando a gente entende isso, a ficha cai e a gente tira um peso invisível enorme das costas de quem está ouvindo. Porque não há absolutamente nada de errado em não dar conta de um sistema que foi desenhado desde o começo para ser impossível de dar conta. Perfeito. E para encerrar o nosso papo, eu quero deixar um pensamento meio provocativo com o pessoal que acompanha a gente. Algo para ficar ecoando na mente depois que a gente se despedir aqui. Adoro. Qual a provocação? Partindo de toda essa ciência e psicologia que a gente explorou, nós concordamos que a sobrecarga crônica não é um osso fraturado. Ela não aparece no raio-x. Isso, o exame de sangue não vai acusar a falta de limites na agenda e o colapso, na maioria das vezes, chega bem de fininho, sem nenhum grande evento dramático avisando antes. A exaustão avança no silêncio, não no barulho. Exatamente. Então a pergunta que fica é a seguinte: se o esgotamento é tão invisível e tão rasteiro assim, qual poderia ser o nosso próprio painel de controle interno? Qual é aquela pequena métrica invisível, aquele sinal incrivelmente sutil que cada um de nós poderia começar a investigar ativamente todos os dias para flagrar essa exaustão rasteira, antes que a hipervigilância se torne a regra absoluta e o pertencimento vire apenas uma lembrança distante? Fica aí a reflexão para a gente continuar construindo esse caminho juntos. Até a próxima investigação.